Vamos iniciar mais uma live pelo canal da Metacosmo, um espaço que não foi criado apenas para transmitir conhecimento, mas para provocar um movimento real de transformação, onde cada consciência que chega aqui é convidada a sair do estado automático e assumir o protagonismo da própria existência. Aqui não se trata apenas de receber conhecimento, mas de permitir que esse conhecimento toque, atravesse e desperte algo mais profundo dentro de você, exigindo presença, decisão e responsabilidade, porque o nosso objetivo é claro, direto e inegociável: construir um mundo bem melhor através do despertar e da expansão da consciência com o uso da inteligência natural. E hoje nós entramos em um ponto decisivo dessa jornada, um ponto que não pode mais ser evitado nem adiado, porque não estamos falando apenas de evolução no sentido comum, não estamos falando de progresso técnico, social ou intelectual. Estamos falando de ruptura, de uma virada de chave que separa dois níveis de humanidade que já coexistem neste exato momento, ainda que muitos não tenham consciência disso. O tema de hoje não é confortável, não é superficial e não é neutro. Ele exige posicionamento, exige verdade, exige coragem, porque a pergunta central não é sobre o mundo, não é sobre o sistema, não é sobre os outros. A pergunta central é sobre você. Hoje existem dois tipos de humanos. E você precisa saber exatamente qual deles você é. Quando falamos em Homo sapiens, estamos falando de um termo que vem do latim, onde Homo significa homem, humano, e sapiens significa aquele que sabe, aquele que tem conhecimento, aquele que pensa. Ou seja, Homo sapiens é o humano que pensa, o humano que desenvolveu a capacidade racional, que observa, analisa, calcula, organiza e constrói a sua realidade a partir da mente. Esse foi um salto gigantesco na história da humanidade, porque tirou o ser humano do instinto puro e o colocou no campo da razão, permitindo o surgimento da ciência, da linguagem estruturada, das civilizações e de tudo aquilo que conhecemos como desenvolvimento humano. Mas existe um limite nesse processo, e esse limite quase nunca é percebido, porque pensar não é o nível máximo da consciência, pensar é apenas uma etapa dentro de algo muito maior. O Homo sapiens acredita que domina a própria vida porque pensa, mas na prática ele continua preso a padrões, condicionado por estruturas invisíveis, reagindo a estímulos e repetindo programações que não foram escolhidas de forma consciente. Ele pensa, mas não percebe profundamente. Ele raciocina, mas não acessa o campo onde a realidade se organiza antes de se manifestar. Ele vive dentro do efeito, tentando controlar o resultado, sem tocar a causa que sustenta tudo, e é exatamente por isso que muitas vezes sente que, mesmo pensando tanto, não consegue sair do mesmo lugar. E é exatamente nesse ponto que começa a transição para aquilo que nós estamos trazendo dentro da Metacosmo como homo noético, não como um conceito distante ou teórico, mas como uma possibilidade viva, pulsante, presente para aqueles que decidem atravessar esse limite e assumir uma nova forma de existir. O termo noético tem origem no grego nous, que significa mente superior, intelecto elevado, mas não no sentido racional comum, e sim no sentido de uma consciência que percebe diretamente, que compreende sem intermediários, que acessa o conhecimento para além do pensamento lógico. O homo noético não é apenas aquele que pensa, é aquele que sabe porque acessa, porque sente, porque percebe o campo em um nível mais profundo, como se algo dentro dele finalmente se abrisse, permitindo enxergar aquilo que antes estava oculto. Essa não é uma evolução biológica, não é uma mutação genética, é uma evolução de consciência, um deslocamento interno que muda completamente a forma como o humano se relaciona com a existência. É o momento em que o humano deixa de viver apenas na superfície da mente e começa a atuar na estrutura que organiza a própria realidade, compreendendo que aquilo que se manifesta é apenas a consequência de algo muito mais profundo, e que esse algo está ao alcance de quem desperta. E é exatamente isso que nós estudamos dentro da Metacosmo, através da neuronoética, que não é apenas um conceito, mas uma nova ciência que integra mente, consciência e campo, abrindo um novo caminho para a humanidade, um caminho onde o humano deixa de ser apenas um observador da realidade e passa a ser um participante consciente da sua própria criação, assumindo, de forma definitiva, o seu papel dentro da evolução. A neuronoética nos mostra que existe uma inteligência além do pensamento, uma inteligência natural que se revela quando o indivíduo rompe a repetição automática e entra em um estado verdadeiro de presença, um estado onde perceber deixa de ser superficial e passa a ser profundo, real, transformador. E quando isso acontece, a vida deixa de ser algo que simplesmente acontece, como um fluxo desordenado ao qual você reage, e passa a ser algo que pode ser compreendido, alinhado e direcionado a partir de um nível mais elevado de consciência. Então, o que está em jogo aqui não é apenas conhecimento, é posicionamento. Porque a partir do momento em que você compreende essa diferença, algo muda dentro de você, e já não é mais possível voltar ao mesmo estado anterior fingindo que não sabe.
Ou você permanece operando como Homo sapiens, preso ao pensamento condicionado, reagindo aos padrões que foram instalados ao longo da sua vida, ou você inicia o processo de transição para o Homo noético, assumindo um novo nível de consciência, percepção e responsabilidade sobre a própria realidade, compreendendo que aquilo que você vive não é acaso, é construção. E é exatamente isso que nós vamos aprofundar hoje, porque entender essa diferença é apenas o primeiro passo, é a porta de entrada, mas viver essa transição é o que realmente transforma tudo aquilo que você chama de vida. É nesse ponto que o conhecimento deixa de ser teoria e passa a se tornar experiência, presença, consciência em ação. Nós sabemos que a humanidade não evolui de forma aleatória, não é um movimento caótico ou desorganizado, ela segue um processo estruturado dentro da própria consciência, e compreender isso muda completamente a forma como você enxerga a sua existência. Não estamos falando apenas de crescimento biológico ou avanço tecnológico, estamos falando de níveis reais de evolução da consciência humana, níveis que determinam como você percebe, como você sente e como você interage com a realidade em cada momento da sua vida. O primeiro nível é a evolução física, onde o ser humano desenvolveu a matéria concreta e organizou a sua experiência a partir dos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Esse é o nível do tudo manifestado, onde tudo aquilo que existe pode ser percebido, medido e experimentado dentro do espaço e do tempo, e foi nesse nível que a humanidade construiu civilizações, desenvolveu ciência, tecnologia e estruturas sociais. Mas também é aqui que muitos permanecem presos, acreditando que a realidade se limita apenas ao que pode ser captado pelos sentidos, como se aquilo que não pode ser medido simplesmente não existisse. O segundo nível é o nível psíquico, e aqui já existe um salto significativo, um avanço que amplia a percepção humana para além da matéria. O humano começa a acessar o campo que vai além do visível, desenvolvendo aquilo que chamamos de campo psíquico da consciência crística, onde o corpo bioenergético se manifesta no corpo astral, também conhecido como corpo dos desejos ou emocional. É nesse campo que os chakras se organizam, que a energia plasmática se expressa através da aura, e onde o corpo mental inferior, ou corpo intelectual, estrutura os pensamentos, a imaginação e a capacidade de projeção interna. Aqui o humano já não vive apenas o que está fora, ele começa a experimentar o que está dentro, iniciando um processo de ampliação da própria consciência. E agora nós chegamos ao ponto mais importante, o terceiro nível, o nível noético. A humanidade está sendo chamada para essa transição, e isso não é algo distante, não é algo para um futuro indefinido, é um movimento que já começou e que está acontecendo agora. No nível noético, o humano deixa de operar apenas no campo da matéria e do psíquico e passa a acessar a consciência divina, aquilo que nós chamamos de nada representativo, a quinta dimensão, onde não há limitação de forma, onde a realidade não está presa à representação, mas à essência que sustenta tudo o que existe. É nesse nível que acontece a integração cósmica, onde o humano não apenas percebe a realidade, mas compreende a sua origem, a sua estrutura e a sua capacidade de manifestação. É aqui que nasce o Homo noético, não como uma ideia abstrata, mas como um novo estado de consciência, onde o indivíduo deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a operar diretamente no campo que sustenta a própria existência. Portanto, quando falamos da evolução do Homo sapiens para o Homo noético, estamos falando de um processo inevitável dentro da evolução da humanidade, mas que não acontece de forma automática para todos. Existe um chamado, existe uma oportunidade e existe uma escolha, e cada um precisa reconhecer em que ponto dessa jornada está. Despertar para essa nova realidade exige consciência, exige decisão e exige ação, porque não basta compreender, é preciso assumir. E a verdade direta, sem distorções, ou você entra nesse processo evolutivo de forma consciente, assumindo seu papel dentro dessa transição, ou você permanece nos níveis anteriores, repetindo padrões e limitando a sua própria existência. E neste momento da humanidade, não decidir também é uma decisão, e ela define exatamente onde você vai permanecer dentro dessa jornada evolutiva que já está em curso. Vivemos em um mundo onde nos expressamos no tudo manifestado através de 4 reinos bem definidos, e compreender essa estrutura muda completamente a forma como enxergamos a posição do ser humano dentro do processo evolutivo, porque não estamos diante de uma simples classificação da natureza, mas de níveis reais de manifestação da consciência dentro da matéria, níveis que revelam como a vida se organiza, se expande e se torna cada vez mais complexa. No reino mineral, encontramos a matéria física e etérea organizadas de forma estrutural, onde a existência se manifesta pela forma, pela densidade e pela estabilidade, como uma base silenciosa que sustenta tudo o que virá depois. No reino vegetal, além da matéria física e etérea, surge o campo emocional primário,
uma sensibilidade que já responde ao ambiente, que percebe, ainda que de forma sutil, e estabelece uma interação mais dinâmica com a vida, revelando que a existência começa a sentir antes mesmo de pensar. No reino animal, esse processo se amplia de maneira significativa, incorporando não apenas o físico, o etéreo e o emocional, mas também o mental, permitindo percepção mais refinada, reações mais complexas e formas iniciais de inteligência, onde a vida já não apenas reage, mas começa a interpretar o que vive. E então chegamos ao nível hominal, onde o ser humano reúne todas essas camadas e acrescenta algo que muda completamente o jogo evolutivo: a matéria espiritual. É aqui que o humano se diferencia de forma profunda, não apenas por pensar, não apenas por sentir, mas por possuir a capacidade de acessar um nível de consciência que ultrapassa a matéria e o próprio campo psíquico, abrindo a possibilidade de perceber aquilo que está além da forma. É nesse ponto que surge o livre-arbítrio real, não como uma escolha limitada entre opções condicionadas, mas como a capacidade de direcionar a própria evolução de maneira consciente. Isso nos coloca no topo da cadeia evolutiva não como privilégio, mas como responsabilidade, porque conter todas as matérias dos reinos inferiores não representa o fim do processo, mas o início de uma nova etapa, muito mais profunda e exigente. A grandeza do humano não está no que ele já é, mas naquilo que ele pode ativar, naquilo que ainda está em estado de potência dentro dele, aguardando ser reconhecido e vivido. E é exatamente aqui que está a chave da transição do Homo sapiens para o Homo noético, um ponto de ruptura onde o humano deixa de apenas acumular experiências e começa a acessar a essência que sustenta todas elas. O Homo noético é aquele que deixa de viver apenas nas camadas física, emocional e mental, e ativa conscientemente a matéria espiritual, passando a operar em um nível onde a consciência não está mais limitada à forma, mas conectada à sua origem. Essa ativação não acontece por acaso, não é automática e nem coletiva no mesmo ritmo, ela exige percepção, presença e decisão, porque é nesse ponto que o humano deixa de ser apenas um produto da criação e passa a se reconhecer como parte ativa dela, como alguém que participa da própria construção da realidade. É por isso que a afirmação do Mestre Jesus ganha um novo significado quando compreendida nesse nível de consciência: vós sois deuses, João 10:34. Essa não é uma frase simbólica, não é uma metáfora distante, é uma declaração direta sobre o potencial humano quando a matéria espiritual é acessada, integrada e vivida, revelando que aquilo que parecia externo sempre esteve, na verdade, dentro. E é exatamente isso que vamos compreender nesta live, não como uma ideia distante ou abstrata, mas como um processo real, direto e acessível, que define se você continuará operando dentro dos limites do Homo sapiens, preso às camadas já conhecidas, ou se dará o passo necessário para se tornar aquilo que já existe em potência dentro de você, o Homo noético, aquele que não apenas vive a realidade, mas compreende e participa da sua própria origem. Para falar da matéria espiritual necessária para a evolução do Homo noético, nós escolhemos 3 personagens para que vocês possam compreender, de forma clara e direta, como acontece essa transição do Homo sapiens para o Homo noético. Não são escolhas aleatórias, são referências que atravessam campos diferentes da experiência humana, exatamente para mostrar que essa evolução não pertence a um único domínio, mas se manifesta em todas as dimensões do conhecimento. Escolhemos um cientista que mudou a forma de compreender o universo, um líder político que transformou a lógica da guerra e da paz, e um teólogo que também pode ser reconhecido como cientista, alguém que ousou integrar aquilo que por muito tempo foi separado. Escutem com atenção, porque nós estamos vivendo na era de Aquário, e isso não pode ser reduzido a uma simples marca de tempo. É uma mudança profunda de consciência que afeta a forma como o humano percebe, interpreta e se posiciona diante da realidade. Esse ciclo se consolida em 2012, mas o seu processo de transição já vinha sendo preparado desde 1962, como um movimento silencioso que foi abrindo espaço para novas formas de pensar e existir. É um período caracterizado pela universalidade, pela liberdade e pelo rompimento com estruturas rígidas e ortodoxas, e não é coincidência que, exatamente nesse intervalo, tenham surgido consciências que desafiaram padrões estabelecidos e abriram caminhos que antes pareciam impossíveis. Albert Einstein, nascido em 1879, em Ulm, Alemanha, e falecido em 1955, em Princeton, Estados Unidos, físico teórico e um dos maiores cientistas da história, promoveu uma ruptura profunda dentro da ciência. Até então, a ciência tradicional se apoiava quase exclusivamente em fatos observáveis, em análises racionais e em tudo aquilo que pudesse ser medido e comprovado dentro de um sistema lógico. Einstein rompe esse limite ao afirmar que a única razão pela qual o homem deve viver neste mundo é para criar valores, deslocando o eixo da existência dos fatos externos para os valores internos,
algo que altera completamente a forma de compreender a realidade. Ele também afirma que nenhuma lei do universo pode ser descoberta apenas por análise, mas pela intuição, e nesse ponto ele introduz dentro da ciência aquilo que antes era rejeitado, o acesso direto ao conhecimento, abrindo uma porta que vai além do pensamento lógico. Mahatma Gandhi, nascido em 1869, em Porbandar, Índia, e falecido em 1948, em Nova Delhi, Índia, líder político e espiritual, rompe completamente com a lógica tradicional da política. Até então, o cenário político era dominado pela ideia de que a força só poderia ser enfrentada com mais força, que a violência deveria ser respondida com violência, e que o poder se consolidava pela imposição. Gandhi entra nesse contexto e apresenta algo que não existia como prática real consolidada, a não-violência, a AIMA, como instrumento de transformação. E não se tratava de um discurso vazio, funcionou na prática. Ele mostrou que é possível enfrentar estruturas de poder sem reproduzir a própria violência que se deseja superar, e isso ultrapassa a política, isso é consciência aplicada, é a manifestação de um nível mais elevado de compreensão atuando no mundo concreto. Albert Einstein representa o judaísmo dentro da ciência, Gandhi representa o paganismo dentro da política, e faltava um representante do cristianismo que também trouxesse essa ruptura, alguém que estivesse dentro da própria estrutura e, ainda assim, fosse capaz de expandi-la. É nesse ponto que entra Pierre Teilhard de Chardin, nascido em 1881, em Orsines, França, e falecido em 1955, em Nova York, Estados Unidos, sacerdote jesuíta, filósofo, paleontólogo e teólogo. Ele não apenas pertence ao cristianismo, ele está inserido em uma das estruturas mais ortodoxas, a Companhia de Jesus, conhecida por seu rigor intelectual e sua influência dentro do pensamento religioso. E mesmo assim, ele rompe. Sua obra mais conhecida, O Fenômeno Humano, apresenta uma visão profundamente avançada da evolução, mostrando que a matéria não é o ponto final, mas parte de um processo que conduz à consciência, indicando que a evolução não é apenas física, mas também espiritual e direcionada. Seus escritos não foram condenados, mas também não foram plenamente aceitos. Roma apenas alertou que poderiam ser interpretados de forma correta ou incorreta, o que revela exatamente o nível de ruptura que ele trouxe, algo que não podia ser ignorado, mas que também não podia ser totalmente absorvido naquele momento histórico. Esses três representantes foram, de certa forma, considerados estranhos dentro dos seus próprios campos, porque não seguiram a ortodoxia tradicional. Einstein introduziu valores e intuição na ciência, Gandhi introduziu a não-violência na política, e Teilhard de Chardin integrou ciência e espiritualidade dentro do cristianismo, abrindo uma nova forma de compreender a evolução humana. E é exatamente isso que nós precisamos compreender, porque a transição para o homo noético não acontece dentro do padrão, ela acontece na ruptura, na coragem de acessar um nível de consciência que vai além do que foi estabelecido, e reconhecer que a evolução não está apenas no que já foi construído, mas naquilo que ainda precisa ser despertado dentro de cada um. A evolução do Homo sapiens para o Homo noético passa, necessariamente, pela ativação da matéria espiritual. Não se trata apenas de pensar melhor ou de sentir com mais intensidade, trata-se de acessar um nível de consciência que permite romper com padrões estabelecidos e operar em uma nova camada da realidade, uma camada onde o humano deixa de ser conduzido e passa a compreender aquilo que sustenta a própria existência. Esses três nomes que trouxemos não são apenas referências históricas, não são apenas figuras marcantes do passado, eles são sinais claros de que a humanidade já vem sendo preparada para essa transição há décadas. Aquilo que antes estava restrito a poucos indivíduos, como lampejos isolados de consciência, agora começa a se abrir como possibilidade real para todos aqueles que estão dispostos a sair do automático e assumir um novo nível de percepção. E é exatamente isso que nós vamos compreender nesta live, porque essa evolução não acontece de forma automática, não acontece por inércia e nem por desejo superficial. Existe um chamado, existe uma necessidade de despertar, e existe também uma consequência direta para quem escolhe não participar desse processo. Ou você entra nesse novo nível de consciência, assumindo a responsabilidade que ele exige, ou você permanece preso aos limites que já não sustentam mais a evolução da própria humanidade, insistindo em um modelo que já começou a se esgotar. Teilhard de Chardin escreve obras fundamentais, sobretudo O Fenômeno Humano e O Meio Divino, que se tornaram referências dentro dessa nova forma de compreender a existência. Nelas, ele fala abertamente em evolução, e aqui está um ponto extremamente importante, porque dentro da teologia católica tradicional não se trabalha com a ideia de evolução, mas com a ideia de criação. Mesmo assim, Teilhard apresenta uma linha direta do desenvolvimento humano, partindo da helosfera, passando pela biosfera,
atravessando a noosfera e apontando para a logosfera, organizando a realidade em esferas que representam estágios da própria consciência. E então surge a necessidade de compreender o significado dessas palavras, não apenas como conceitos, mas como chaves de leitura da realidade. O que é ilosfera, biosfera, noosfera e logosfera? Ilé, ou ilo, significa matéria. Portanto, a ilosfera é a esfera da matéria, o nível mais básico, onde encontramos a matéria em seu estado mais denso, aquilo que podemos chamar de matéria ainda não viva, uma base estrutural que sustenta todo o restante do processo evolutivo. Depois vem o segundo nível, bios, que significa vida. A biosfera é a nível intelectual, onde a matéria começa a se organizar de forma viva, primeiro nas plantas, depois nos animais e, por fim, no próprio ser humano. Aqui a matéria já não é apenas estrutura, ela pulsa, cresce, se adapta e se expressa, revelando um movimento interno que vai além da simples forma. A partir daí, esse processo continua se elevando até alcançar a noosfera. Nous é a palavra grega que se refere ao intelecto, à inteligência, e é daí que vem o termo noético. A noosfera é a esfera da inteligência, do pensamento, da construção mental, da análise, e é exatamente nesse nível que a humanidade se encontra majoritariamente hoje, vivendo no campo do intelecto, da mente analítica, da fragmentação e da comparação. Mas acima da noosfera existe um nível que muda completamente a compreensão da consciência, o logos. Logos significa razão, mas não no sentido comum que estamos acostumados a utilizar. É fundamental não confundir inteligência com razão. A inteligência, ou o intelecto, é analítica, fragmenta, compara, constrói por partes e organiza o pensamento de forma lógica. Já a razão, no sentido do logos, é direta, intuitiva, não depende do processo analítico, ela acessa a compreensão de forma imediata, como um reconhecimento interno que não precisa ser construído. Por isso, é necessário separar claramente essas duas dimensões. Intelecto não é razão. Intelectual não é racional. O ser humano atual ainda está predominantemente no campo do intelecto, da análise, da construção mental. Nós somos, neste momento, uma humanidade intelectualizada, mas não uma humanidade plenamente racional. A racionalidade verdadeira está em um nível acima, e ainda são poucos aqueles que conseguem acessar esse estado de forma contínua. Entre a noosfera e a logosfera existe um ponto de passagem, uma fronteira sutil que pode ser identificada como a intuição. A intuição é esse instante em que o ser humano começa a tocar o logos, começa a ter lampejos de uma compreensão mais profunda, mas ainda não permanece nela. São acessos momentâneos, percepções rápidas, que vêm e vão, sem ainda se estabilizarem como um estado permanente de consciência. Quando o ser alcança de forma estável esse nível, ele entra naquilo que pode ser chamado de consciência cósmica. Não é mais a consciência intelectual em que a humanidade vive hoje, marcada pela separação e pela análise, mas uma consciência universal, integrada, onde não há fragmentação, onde tudo é percebido como unidade. Esse estado está totalmente inserido na logosfera. Teilhard de Chardin apresenta exatamente esse caminho, uma evolução que parte da matéria, passa pela vida, atravessa o intelecto e aponta para a razão como o próximo estágio, revelando que o ser humano ainda não atingiu o seu potencial máximo. Ele não é, de fato, um ser racional pleno, mas um ser em transição, um ser que já superou o instinto, mas que ainda não estabilizou a consciência. Nós somos, neste momento, animais intelectualizados, operando na análise, na fragmentação e no pensamento. E o próximo passo é a racionalidade verdadeira, que nos conduz diretamente à consciência cósmica. É essa passagem que define a continuidade de tudo aquilo que estamos trabalhando aqui, a evolução do Homo sapiens para o Homo noético, onde o humano deixa de apenas pensar e passa a acessar níveis mais profundos de consciência, alinhados ao Logos, assumindo finalmente o seu papel dentro da própria evolução. No quarto evangelho, atribuído a João, encontramos uma afirmação que, quando compreendida dentro desse processo evolutivo da consciência, ganha um significado completamente novo. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Na tradição cristã, esse texto foi preservado na Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim realizada por São Jerônimo no século IV, e nela o termo Logos foi traduzido como verbo. Mas no grego original está a palavra Logos, e isso muda tudo, porque não estamos falando de uma palavra comum, estamos falando de um princípio de consciência. Quando se diz que no princípio era o Logos, estamos falando do Cristo como expressão dessa consciência cósmica, não da figura histórica de Jesus, que vem depois, mas da personificação do Cristo cósmico, aquele que já operava plenamente nesse nível. Ou seja,
Estamos falando de uma consciência que não está limitada ao tempo, ao corpo ou à história, mas que representa o próprio fundamento da realidade. Isso significa que ele estava estabelecido na logosfera, nesse nível onde a consciência não depende mais da análise, não depende da construção mental, mas acessa diretamente a essência da realidade. E é aqui que começa a diferença que precisa ser compreendida com profundidade, porque enquanto essa consciência já operava nesse nível, nós, como humanidade, ainda estamos majoritariamente na noosfera, no campo do intelecto, da análise, da construção racional fragmentada. E, ao mesmo tempo, carregamos dentro de nós toda a trajetória que nos trouxe até aqui. Saímos da ilosfera, superamos a matéria bruta como único nível de existência, mas não a abandonamos, nós a incorporamos. Tudo o que é matéria está em nós, os elementos que compõem o universo material estão presentes no nosso próprio corpo. Ferro, cálcio, fósforo, potássio, tudo aquilo que constitui o mundo mineral também constitui o ser humano. Essa é a nossa herança da ilosfera, a base estrutural que carregamos conosco. Da mesma forma, atravessamos a biosfera e incorporamos o vital. O que está na planta está em nós, o que está no animal está em nós, o campo vital, emocional e instintivo continua presente. Nós não eliminamos esses níveis, nós os integramos. Superamos, mas incorporamos. A ilosfera está em nós, a biosfera está em nós, e agora nos encontramos na nosfera, no campo da intelectualização, onde a humanidade se estabeleceu como padrão dominante. E é exatamente aqui que a pergunta ganha força, porque a nosfera não é o ponto final, é apenas um estágio de transição. Nós somos, neste momento, uma humanidade intelectualizada, operando na análise, na fragmentação e no pensamento, acreditando muitas vezes que esse é o ápice da evolução, quando, na verdade, ainda estamos no meio do caminho. A logosfera está acima, e ela representa um salto que não é apenas de conhecimento, mas de consciência. E aqui está o ponto mais importante: poucos chegam nesse nível. Uns poucos acessam a logosfera, acessam a consciência cósmica, enquanto muitos permanecem na nosfera, repetindo padrões intelectuais sem alcançar a integração real. E isso nos leva de volta ao ponto central que estamos trabalhando nesta live, porque não estamos falando de teoria, estamos falando de posicionamento. Existem dois tipos de humanos neste momento. Aqueles que permanecem na nosfera, vivendo como Homo sapiens, presos ao intelecto, à análise e à fragmentação, e aqueles que iniciam a transição para a logosfera, acessando níveis mais profundos de consciência, caminhando na direção do Homo noético. Porque a verdade precisa ser dita de forma direta, não é o tempo que define essa passagem, não são milhares de anos que determinam quem chega lá. É a consciência. É a decisão. É o nível de percepção que você ativa dentro de si. E então a pergunta volta, mais forte, mais clara e impossível de ser ignorada. Quem você é dentro desse processo? Agora, observem com atenção o gráfico que está na tela, porque ele traz uma síntese extremamente clara e direta de tudo aquilo que estamos construindo até aqui, e quando essa visualização é realmente compreendida, algo se organiza internamente de forma profunda, quase como se a própria consciência encontrasse o seu lugar dentro desse processo. Percebam que temos 3 níveis de consciência representados de forma simples, mas extremamente reveladora. Na linha horizontal está a consciência humana, vinculada ao cérebro, ao pensamento estruturado, ao raciocínio lógico e, consequentemente, ao tudo manifestado dentro da experiência humana. E aqui é fundamental acrescentar: essa linha representa a evolução do nível físico, o estágio onde a humanidade desenvolveu a matéria, os sentidos, a análise e a capacidade de organizar a realidade a partir da mente. É nesse ponto que o Homo sapiens está predominantemente operando, vivendo no campo da análise, da fragmentação e da tentativa constante de compreender e controlar a realidade através do pensamento. Agora observem a linha transversal, a tangente que se eleva a partir dessa base. Ela representa a consciência psíquica, aquilo que também podemos chamar de consciência crística. E aqui nós temos a evolução do nível psíquico, um salto em relação ao físico, onde o humano começa a acessar aquilo que vai além da matéria. Existe um ponto extremamente importante nesse movimento. Entre a linha horizontal e essa linha transversal está a emoção. Isso significa que a emoção é a ponte inicial da transição, é o primeiro deslocamento real que tira o ser humano do campo puramente racional e o coloca em contato com um nível mais profundo da experiência. É nesse campo que o humano começa a sentir de verdade, começa a perceber além da lógica, começa a acessar o campo psíquico. E conforme essa linha transversal continua se elevando, nós encontramos outro ponto fundamental. Entre essa linha inclinada e a linha vertical está o pensamento,
mas agora em um novo nível. Não é mais o pensamento fragmentado da linha horizontal, é um pensamento que começa a se alinhar com a intuição, que deixa de ser apenas análise e começa a se tornar compreensão. É um pensamento que já aponta para algo maior. E então chegamos à linha vertical, que representa a consciência divina, a consciência cósmica. E aqui está a evolução do nível noético, o ponto onde a consciência deixa de depender do processo mental para acessar o conhecimento. Nesse nível não há mais fragmentação, não há mais separação, não há mais a necessidade de construir para compreender. Aqui se acessa diretamente. Aqui está o Logos. O Homo sapiens está inserido nesse processo, ele não está fora dele, mas ele ainda está predominantemente na linha horizontal, no nível físico, com acessos ocasionais à linha transversal, ao nível psíquico, através de emoções mais profundas e percepções momentâneas. Ele ainda oscila, ainda retorna, ainda se prende ao pensamento como única forma de interpretação da realidade. Mas à medida que esse movimento evolutivo acontece, à medida que a consciência se eleva do físico para o psíquico e do psíquico para o noético, ocorre a transição que estamos trabalhando aqui. É nesse ponto que surge o Homo noético, não como uma ideia distante, mas como um estado real de consciência, onde o humano deixa de operar apenas no campo do pensamento e passa a atuar diretamente no campo da compreensão, conectado àquilo que sustenta a própria realidade. E é exatamente por isso que esse gráfico não é apenas uma representação teórica, ele é um mapa do seu próprio processo. Ele mostra onde você está dentro da evolução da consciência e mostra também qual é o próximo passo possível. E então, mais uma vez, a pergunta se impõe, agora com ainda mais clareza e responsabilidade. Em qual nível você está vivendo, físico, psíquico ou noético? E mais importante ainda, você vai permanecer onde está ou vai atravessar esse caminho até aquilo que já existe como possibilidade dentro de você? Teilhard de Chardin utiliza com muita profundidade as palavras gregas para explicar o processo evolutivo da consciência, e isso, quando bem compreendido, se torna uma chave extremamente simples e poderosa para entender toda a jornada humana. Ele traz dois símbolos fundamentais, o alfa e o ômega. O alfa, representado pela letra alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, equivalente ao nosso A, e simboliza o início, o ponto de partida. Já o ômega, representado pela letra ômega, é a última letra do alfabeto grego, simbolizando o fim, o ponto de chegada, o ápice do processo. Dentro daquilo que estamos trabalhando, o alfa pode ser associado à elosfera, ao nível da matéria, ao início da manifestação, enquanto o ômega representa a logosfera, o ponto máximo da evolução da consciência, onde se encontra a consciência cósmica. Ou seja, a jornada humana é uma travessia que vai do alfa ao ômega, da matéria à consciência plena. E quando olhamos para esse movimento, percebemos que não estamos falando de algo simples ou imediato. Essa ascensão evolutiva acontece ao longo de milhares, talvez milhões de anos, em um processo contínuo de expansão da consciência. E é aqui que Teilhard introduz um elemento que muda completamente a compreensão tradicional, o infinito. Observem este símbolo, é infinito. Para Teilhard de Chardin, tanto o ponto alfa quanto o ponto ômega estão inseridos dentro do infinito. Isso significa que a evolução não começa simplesmente na matéria, como propõe o materialismo, nem se limita ao que pode ser observado dentro do mundo físico. À primeira vista, pode parecer que ele está alinhado ao darwinismo ou ao materialismo, porque fala abertamente de evolução, mas isso é apenas uma leitura superficial. A teologia católica tradicional não admite o darwinismo nem o materialismo como explicação completa da existência, e Teilhard também não se limita a isso. Ele não é materialista, nem reduz o ser humano à matéria, porque ele introduz algo que o materialismo não consegue explicar, o infinito como origem. Para o materialismo, o ser humano começa na matéria, e tudo se desenvolve a partir dela. Mas essa visão tem um limite claro, porque ela trabalha apenas com o finito. A matéria é finita, a vida é finita, a inteligência é finita, e até mesmo a razão, dentro do ser humano, ainda é finita. Teilhard rompe com isso ao afirmar, mesmo que de forma implícita em sua construção, que todos esses níveis finitos precisam de uma base que não seja finita. Porque o finito não pode gerar a si mesmo de forma absoluta. O finito precisa nascer do infinito. Então, a matéria não é o começo de tudo, ela é apenas uma etapa dentro de um processo muito maior. A vida não é o começo, a inteligência não é o começo, e nem mesmo a razão é o começo. Tudo isso são manifestações dentro de um fluxo que parte do infinito, se manifesta no finito e retorna, conscientemente, ao infinito. E quando você entende isso, algo muda completamente,
porque a evolução deixa de ser apenas um processo biológico ou intelectual e passa a ser um retorno consciente à origem. E é exatamente aqui que essa explicação se conecta diretamente com o que estamos trabalhando nesta live. Porque a passagem do Homo sapiens para o Homo noético não é apenas um avanço dentro do finito, não é apenas evoluir dentro da matéria ou do pensamento, é um movimento de reconexão com o infinito, um alinhamento com aquilo que sempre esteve na base de tudo. E então, mais uma vez, a pergunta se torna inevitável. Você está vivendo apenas dentro do finito, preso à matéria, à análise e ao pensamento, ou está iniciando o movimento de retorno ao infinito, caminhando na direção do ômega, da logosfera, da consciência cósmica? Para aprofundar ainda mais essa compreensão, vamos trazer uma comparação simples, mas extremamente poderosa, porque ela traduz em imagem aquilo que estamos desenvolvendo como princípio. Imaginem um engenheiro que constrói um encanamento de muitos quilômetros, uma estrutura perfeita, organizada, bem planejada, podendo inclusive ser feita com o material mais nobre possível. Depois de tudo pronto, surge a pergunta: esse encanamento terá água? A resposta é direta: não. Porque o encanamento não produz água. Ele pode conduzir, pode organizar o fluxo, pode dar forma ao percurso, mas não é a origem. Se esse sistema não estiver ligado a uma fonte, ele permanecerá vazio, por mais sofisticado que seja. Essa comparação nos permite compreender algo essencial: o encanamento representa os finitos, e a água representa aquilo que dá vida, aquilo que flui, aquilo que sustenta o processo. E a fonte é o infinito. A matéria, a vida, a inteligência e até mesmo a razão, todos esses níveis que estamos estudando, são como esse encanamento. São estruturas, são manifestações, são formas organizadas da realidade, mas nenhuma delas é a origem. A matéria não produz a vida por si mesma como causa absoluta, a vida não produz a inteligência como origem final, a inteligência não produz a razão como princípio último. Cada nível representa um estágio mais elevado, mas todos continuam sendo finitos. E aqui está o ponto central que não pode ser ignorado: nenhum finito pode explicar a si mesmo a partir de outro finito. Assim como nenhum encanamento pode explicar a presença da água apenas pela sua estrutura, nenhum nível da realidade pode explicar a sua própria origem permanecendo dentro do campo do finito. Teilhard de Chardin compreende isso de forma profunda. Embora, à primeira vista, ele possa parecer um evolucionista materialista, alguém que segue apenas uma linha darwinista, essa leitura não sustenta uma análise mais cuidadosa. Ele fala de evolução, sim, mas não reduz essa evolução à matéria. Ele parte de um princípio muito mais amplo: ele reconhece que todos os finitos têm como origem o infinito. E isso não é uma questão de crença, não é uma questão de fé, é uma questão de lógica. É uma questão matemática. O finito não pode ser a causa última de si mesmo. Ele precisa emergir de algo que não seja limitado, de algo que não esteja condicionado, de algo que seja anterior a qualquer forma. Então, quando olhamos para o ser humano dentro dessa estrutura, conseguimos entender com clareza o seu posicionamento. O humano que hoje se encontra na nosfera, no campo do intelecto, carrega dentro de si toda a sua trajetória. Ele traz a ilosfera como base. A matéria está presente em seu corpo. Ele traz a biosfera, o vital, o emocional, o instintivo, tudo isso está incorporado. E agora ele vive no presente na nosfera, operando no pensamento, na análise, na construção mental. Mas esse não é o ponto final. O futuro aponta para a logosfera, para a razão em seu sentido mais elevado, para a consciência cósmica. E essa passagem não é apenas uma continuação automática, ela depende de uma reconexão com a fonte, com o infinito, porque sem essa fonte nada disso existiria. Se não houvesse o infinito, não haveria matéria, não haveria vida, não haveria inteligência e nem razão. Porque o menor não pode produzir o maior. A matéria é menos do que a vida. A vida é menos do que a inteligência. A inteligência é menos do que a razão. Existe uma hierarquia clara, um movimento ascendente, e esse movimento exige uma origem que esteja além de todos esses níveis. E é exatamente aqui que tudo se conecta com aquilo que estamos trabalhando nesta live, porque a evolução do Homo sapiens para o Homo noético não é apenas subir dentro do encanamento, não é apenas evoluir dentro dos níveis finitos. É reconhecer a fonte, é se reconectar com o infinito, é alinhar a consciência com aquilo que sustenta toda a existência. E então, mais uma vez, a pergunta se impõe com ainda mais força, porque agora não é apenas uma questão de entendimento, é uma questão de posicionamento dentro da própria realidade. Você está vivendo apenas dentro do encanamento, tentando encontrar respostas dentro do finito,
ou já começou a buscar a fonte, aquilo que realmente dá origem a tudo? Vamos agora organizar isso de uma forma ainda mais clara, utilizando números, porque quando trazemos para uma linguagem quase matemática, a compreensão se torna inevitável, ela não depende mais de crença, mas de lógica. Podemos representar os níveis da evolução da seguinte forma: matéria como 10, vida como 20, inteligência como 30 e razão como 40. Esses números são simbólicos, são apenas uma forma de organizar a compreensão, mas eles revelam uma hierarquia clara, um movimento ascendente dentro da própria consciência. O nível mais baixo é a matéria, depois vem a vida, acima dela a inteligência e, acima de tudo isso, a razão. Agora, observem com atenção o que isso significa. Se você tem apenas o 10, você nunca conseguirá produzir o 20 a partir dele como fonte. Não existe nenhuma operação que permita que o 10, por si só, gere o 20 como origem real. Você pode dividir, fragmentar, reorganizar, mas multiplicar o 10 de forma que ele se torne 20 como causa essencial, isso não existe. Da mesma forma, se você tem o 20, você não consegue gerar o 30 como fonte. Se você tem o 30, não consegue gerar o 40. Porque o menor não produz o maior. O que não está contido em um nível não pode surgir dele como origem. O 40 não está contido no 30, o 30 não está contido no 20 e o 20 não está contido no 10. Essa é uma lei lógica, uma lei estrutural da realidade. E aqui começa a ruptura com a forma comum de pensar, porque muitos acreditam que a vida surgiu da matéria como causa final, que a inteligência surgiu da vida como origem absoluta, e que a razão surge da inteligência como consequência direta. Mas isso só parece verdadeiro quando não se observa o fundamento. Agora, introduzam um elemento anterior a tudo isso, o infinito. Se antes do 10, do 20, do 30 e do 40 existe o infinito, então tudo se organiza. Porque o infinito pode se manifestar como 10, pode se expressar como matéria. E esse 10 pode funcionar como canal para o 20, não como fonte, mas como veículo. A matéria não é a origem da vida, mas pode ser o canal através do qual o infinito se manifesta como vida. Da mesma forma, a vida pode ser o canal para a inteligência, e a inteligência pode ser o canal para a razão. Percebam a diferença fundamental: os níveis inferiores não são fontes, são canais. O 10 pode conduzir ao 20, o 20 pode conduzir ao 30 e o 30 pode conduzir ao 40, mas nenhum deles produz o outro como origem. A fonte é uma só, o infinito. É ele que se manifesta em diferentes níveis, utilizando cada estágio como meio de expressão. E quando entendemos isso, a evolução deixa de ser um processo fechado dentro do finito e passa a ser um fluxo que parte do infinito, atravessa os níveis da matéria, da vida, da inteligência e da razão, e continua além. É exatamente nesse sentido que Teilhard de Chardin constrói sua visão. Ele não está dizendo que a matéria produz a vida como causa última, nem que a vida produz a inteligência como origem final. Ele está dizendo que o infinito se manifesta através desses níveis, utilizando-os como canais de expressão, em um processo contínuo de expansão. E aqui está o ponto mais importante para aquilo que estamos trabalhando nesta live. Porque o Homo sapiens está operando predominantemente no nível 30, no campo da inteligência, da análise, da fragmentação. Mas o próximo passo é o 40, é a razão no sentido do logos, é a logosfera, é a consciência cósmica. E essa passagem não acontece automaticamente. Porque, se o humano continuar acreditando que o 30 é a fonte, ele ficará preso no intelecto. Mas quando ele compreende que o 30 é apenas um canal, e que a verdadeira fonte está no infinito, então ele abre a possibilidade de acessar o 40. E é exatamente aqui que nasce o homo noético. Não como alguém que pensa mais, mas como alguém que se alinha com a fonte, que deixa de viver apenas dentro do canal e passa a acessar aquilo que sustenta todos os níveis. E então, mais uma vez, a pergunta se impõe, agora com uma precisão quase matemática. Você está vivendo como 10, 20 ou 30, preso aos níveis que são apenas canais, ou já começou a se alinhar com o 40, com aquilo que te conecta diretamente à fonte? Vamos fazer outra comparação para tornar isso ainda mais vivo dentro de você. Imagine uma torneira aberta. Dela sai uma grande quantidade de água, constante, abundante. Diante disso, surge uma pergunta inevitável: de onde vem essa água? A resposta imediata aponta para a caixa d'água. Mas a caixa d'água não cria água. Ela apenas armazena, apenas conduz. Ela é canal, não é fonte. Então você avança mais um nível. A caixa recebe água de algum lugar. Talvez de um reservatório maior, talvez de um sistema de captação.
E, ao continuar investigando, você chega às nascentes, às fontes nas montanhas, lugares onde a água brota continuamente, como se viesse de um fluxo que não se esgota. Mesmo assim, essa fonte ainda depende de algo. Depende da chuva, depende de ciclos naturais. Portanto, ela ainda não é a fonte absoluta. Ela participa de um sistema. Ela revela um princípio, mas não é o princípio final. Agora vá além da comparação e sinta o que está por trás disso. Para que tudo exista, é necessário admitir uma fonte que não dependa de nada, que não receba de lugar algum, cuja própria natureza seja gerar. Uma fonte autônoma, infinita, que não precisa ser alimentada, porque ela é a própria origem de tudo. Quando você compreende isso, a evolução deixa de ser um acaso e passa a ser uma manifestação. O corpo humano, por exemplo, revela isso de forma concreta. Tudo o que existe fora está dentro. Os elementos químicos que compõem o universo estão presentes no seu corpo. Ossos, sangue, nervos, tecidos, tudo é expressão da matéria. O corpo é matéria organizada. Mas a matéria, por si só, não explica a vida. Em determinado ponto, essa matéria passa a expressar algo a mais. Surge o que chamamos de vida. As células, os organismos, o movimento biológico. Aquilo que na tradição é chamado de bios. Não é o início absoluto da vida, porque existe um dinamismo até nos átomos, mas é o início daquilo que reconhecemos como vida vegetal e animal. E então algo ainda mais profundo acontece. Dessa base viva emerge o intelecto. Surge o nous. A capacidade de pensar, refletir, criar, questionar. Esse é o primeiro grande salto humano. O ser humano não é apenas vivo, ele é consciente de que está vivo. Ele observa, interpreta, constrói significado. Mas nem isso é o ponto final. Existe um nível acima do intelecto. Um nível onde a consciência não é fragmentada, não é parcial, não é confusa. Um nível onde ela se torna plena, integrada, absoluta. Esse é o Logos. A razão elevada ao seu grau máximo, a consciência em sua plenitude. Agora perceba a lógica disso com profundidade. A matéria não cria a vida como fonte. A vida não cria o intelecto como fonte. O intelecto não cria a razão como fonte. Em cada passagem, existe algo maior sustentando o processo. Existe uma presença anterior que se manifesta através de cada nível. A matéria é canal. A vida é canal. A inteligência é canal. A razão é canal. A fonte é o infinito. E é por isso que essa ascensão faz sentido. Não como uma sequência mecânica, mas como uma revelação progressiva. O infinito se expressa na matéria, se amplia na vida, se refina na inteligência e se realiza na razão. Teilhard de Chardin compreendeu isso de forma brilhante ao descrever essa jornada como um movimento que vai do alfa ao ômega. Do ponto mais denso ao ponto mais consciente. Do aparente ao essencial. E dentro dessa visão, tudo ganha um novo significado. Matéria é inconsciência. Vida é subconsciência. Inteligência é semiconsciência. Razão plena é pleniconsciência. O universo não está parado. Ele está em processo. E esse processo não é apenas físico, é consciencial. O que está em jogo não é apenas a evolução do homem. É a evolução do próprio universo através do homem. Porque o ponto culminante dessa jornada não é o ser humano como ele é hoje, limitado, fragmentado, condicionado. O verdadeiro ponto culminante é o ser humano realizado, expandido, consciente de si e do todo. Um ser que alcança a cosmoconsciência. E é aqui que tudo converge. Você não está separado dessa jornada. Você é essa jornada em movimento. Cada passo de expansão da sua consciência não é apenas pessoal. É universal. Quando você se eleva, o universo se eleva junto. Quando você desperta, o universo avança na sua própria plenitude. E então a pergunta deixa de ser teórica e se torna inevitavelmente prática. Será que estamos construindo um mundo bem melhor? Vamos agora compreender a função do cérebro dentro de todo esse processo, não de forma fragmentada, mas como uma peça integrada dentro da evolução da consciência. O cérebro humano que você possui hoje já estava disponível há dezenas de milhares de anos. A sua estrutura essencial não sofreu mudanças significativas capazes de explicar, por si só, a diferença entre o humano primitivo e o humano atual. Isso nos obriga a encarar uma verdade direta: a questão nunca foi a estrutura, sempre foi a forma de operação.
O cérebro não evoluiu de maneira decisiva nos últimos milênios, mas a forma como ele é utilizado, sim. Um dos primeiros grandes pontos de transformação ocorreu quando o ser humano passou a transformar o alimento. Ao cozinhar, ele não apenas mudou a forma de se alimentar, mas alterou profundamente a distribuição de energia no corpo. O sistema digestivo passou a exigir menos esforço, liberando energia para o sistema nervoso. Esse deslocamento permitiu maior densidade e eficiência no funcionamento neural, abrindo espaço para um processamento mais complexo. Não se tratou apenas do surgimento da inteligência, mas da capacidade de sustentar níveis mais elevados de processamento. Ainda assim, essa mudança não explica o momento atual em que estamos inseridos. Se a estrutura permanece praticamente a mesma, então o fator determinante deixa de ser biológico e passa a ser informacional. O ser humano não vive isolado, ele está imerso em um campo de informações que o envolve o tempo todo. Cultura, linguagem, símbolos, crenças, educação, mídia e algoritmos formam esse ambiente invisível que não apenas influencia, mas molda diretamente a percepção da realidade. A maioria das pessoas não percebe esse processo e, justamente por isso, não pensa de fato, apenas reage a estímulos previamente organizados dentro desse campo. É a partir desse ponto que surge uma divisão real na humanidade. Existe um tipo de funcionamento baseado no condicionamento. Nesse modo, o indivíduo reage antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Ele interpreta a realidade a partir de padrões herdados, repete comportamentos, defende ideias que não construiu e acredita que está escolhendo, quando na verdade apenas reproduz. Esse é o funcionamento padrão do Homo sapiens, adaptado ao ambiente, mas sem consciência do próprio processo. Por outro lado, começa a emergir um outro nível de operação. Nesse novo estágio, a evolução deixa de ser biológica e passa a ser da consciência. Esse deslocamento não depende de genética, depende de percepção. No momento em que o indivíduo observa o próprio pensamento, algo decisivo acontece. Surge um intervalo entre o estímulo e a resposta. É exatamente nesse intervalo que a consciência começa a se estabelecer de forma real. Esse ponto não é abstrato, é técnico e direto. Quando a mente deixa de ser apenas reativa e passa a ser observada, ocorre uma mudança concreta na forma como a realidade é construída. Aquilo que é percebido pode ser reorganizado, transformado, ressignificado. Aquilo que não é percebido continua operando no controle, mantendo o indivíduo preso a padrões automáticos. Avançando ainda mais, torna-se evidente que a consciência não pode ser reduzida apenas ao cérebro. Há indícios consistentes de que os processos conscientes não estão limitados à atividade neuronal clássica, o que abre a possibilidade de uma consciência não local, que não está confinada ao corpo físico, mas que se relaciona com um campo mais amplo. Quando esse acesso começa a acontecer, o ser humano deixa de operar como uma unidade isolada e passa a se integrar a um campo informacional maior. Isso transforma diretamente a forma de perceber, decidir e agir, porque ele já não responde apenas aos estímulos imediatos, mas passa a interagir com um nível mais profundo da realidade. Essa mudança não permanece restrita ao indivíduo. Quando um novo padrão de percepção se estabelece em um número suficiente de pessoas, ele tende a se propagar. A mente humana não é um sistema fechado, existe uma interdependência informacional. Aquilo que é acessado por alguns se torna progressivamente mais acessível para outros, criando um efeito de expansão coletiva da consciência. É exatamente aqui que chegamos ao ponto central. Dois modos de funcionamento coexistem dentro da humanidade. Um baseado em condicionamento, repetição e reatividade. Outro baseado em percepção, observação e integração com o campo. A diferença entre eles não está na aparência externa, mas na forma como a mente opera internamente. A evolução, portanto, não é automática. Ela não acontece apenas com o passar do tempo. Ela exige um deslocamento consciente da percepção. Ou o indivíduo permanece preso ao padrão que recebeu, ou decide romper com ele e assumir o controle do próprio processo. E quando olhamos com honestidade para a realidade atual, percebemos algo ainda mais direto: o cérebro humano, na grande maioria dos casos, é mal utilizado. A imensa maioria das pessoas vive presa a programações condicionadas, repetindo padrões sem perceber. O treinamento mental que recebemos ao longo da vida não foi estruturado para desenvolver consciência, mas sim para reforçar repetição. Fomos ensinados a memorizar, a reproduzir, a nos adaptar, mas não a perceber, questionar e expandir. E é exatamente por isso que a verdadeira evolução não está em adquirir mais informação, mas em transformar a forma como o cérebro opera dentro do campo da consciência.
E agora estamos entrando em um ponto ainda mais crítico, onde não se trata apenas de limitação, mas de um processo evidente de perda de capacidade. Nem a memória está sendo preservada como deveria. Existe uma crise clara em andamento, na qual muitas pessoas estão perdendo a capacidade de retenção, de foco e de organização mental, e isso revela que o cérebro não está sendo expandido, mas sim enfraquecido por um padrão de uso superficial, fragmentado e disperso. Nós já vimos, no início desta construção, que o desenvolvimento humano ficou restrito ao nível físico dos 5 sentidos, e toda a nossa percepção foi estruturada dentro da visão, audição, tato, paladar e olfato. O problema é que esses sentidos, embora fundamentais para a sobrevivência, são extremamente limitados quando comparados ao que realmente existe no campo da realidade. Nós escutamos menos que um cachorro, enxergamos menos que um gato, e aquilo que conseguimos perceber da realidade não chega a 0,03% do que de fato está acontecendo. Esse dado, por si só, já é suficiente para demonstrar o quanto os 5 sentidos são insuficientes para compreender o campo do tudo manifestado. Existe, neste exato momento, uma quantidade imensa de informações acontecendo ao seu redor, atravessando o espaço, interagindo em diferentes níveis, e você simplesmente não percebe. Não é porque não exista, mas porque o seu sistema de captação é limitado, restrito a uma faixa muito pequena da realidade. É exatamente por isso que a evolução do Homo sapiens para o Homo noético não pode ser tratada como uma ideia filosófica distante, mas sim como uma necessidade operacional direta, ligada à própria capacidade de lidar com o campo em que estamos inseridos. Esse passo evolutivo exige, inevitavelmente, o aumento da percepção, e esse aumento não acontece pelos 5 sentidos. Ele acontece quando o ser humano começa a operar também no nível psíquico e no nível noético, ativando aquilo que, ao longo da história, sempre foi chamado de sexto sentido, mas que, na prática, representa uma expansão concreta da forma de perceber. O eixo da percepção, portanto, precisa mudar. Os 5 sentidos, que até então foram a base da experiência humana, caminham para se tornarem insuficientes diante da complexidade do campo, e a próxima etapa exige um tipo de percepção que não depende apenas do físico, mas de uma integração mais profunda com níveis mais sutis da realidade. E isso já foi estudado. Um documento liberado em 2003 revelou que programas como o MKUltra investigaram o uso da percepção em níveis psíquico e noético com soldados e agentes, utilizando práticas que, até então, estavam associadas a tradições religiosas e escolas ocultas, como telepatia, clarividência e clareaudiência. Esses agentes foram treinados para acessar informações além dos sentidos físicos, sendo capazes de localizar alvos, identificar estruturas e operar em ambientes onde a percepção convencional já não era suficiente para sustentar a tomada de decisão. O Instituto Monroe, atuando em parceria com esses projetos, também desenvolveu treinamentos voltados para a indução de estados ampliados de consciência, deixando claro que o objetivo não era apenas estudar, mas desenvolver a capacidade real de acessar níveis além do físico. Isso demonstra de forma direta que a expansão da percepção não é teoria, mas treinamento. Para que isso aconteça, torna-se necessário desenvolver a consciência e reorganizar o uso do cérebro, compreendendo que não basta aprender novos conteúdos, mas sim reprogramar a forma como a mente opera dentro do campo da realidade. É exatamente esse o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do movimento SPIN, o Sistema de Pedagogia da Inteligência Natural, estruturado em 7 patamares, 7 níveis de desenvolvimento, nos quais o objetivo central é ampliar a percepção, reorganizar a consciência e permitir o acesso a um novo modo de operar. O Homo noético não é uma ideia distante ou abstrata, mas o resultado direto de um processo consciente de desenvolvimento. O cérebro funciona como um músculo e, da mesma forma que o corpo precisa de treino para se desenvolver, o cérebro também precisa ser exercitado para expandir suas capacidades. Quando não há treino, ele entra em funcionamento automático. Quando há treino, ele se reorganiza e se expande. É exatamente isso que está sendo proposto tanto nas lives da Metacosmo quanto nos treinamentos do movimento SPIN e do farol Metacosmo. A consciência humana está diretamente ligada ao cérebro, mas não se limita a ele, pois existe uma extensão da consciência psíquica, também chamada de consciência crística, que se projeta de aproximadamente 7 a 8 metros além do corpo físico, manifestando-se através da energia bioplasmática e permitindo uma atuação que ultrapassa os limites sensoriais tradicionais. Já a consciência divina, ou cósmica, acessa o campo unificado, onde não existe separação, e o indivíduo deixa de operar de forma isolada para se integrar ao próprio cosmo, passando a perceber a realidade de maneira mais ampla e integrada. A consciência é atemporal e alocal, o que significa que não está presa nem ao tempo nem ao espaço,
E é justamente por isso que, através dela, torna-se possível acessar o futuro, no que chamamos de profecia, e o passado, que muitas vezes se manifesta como déjà vu, evidenciando que a consciência não está limitada à linearidade temporal. Dentro da física da consciência, existe um conceito fundamental chamado qualia, que representa a qualidade da experiência consciente, ou seja, o estado vibracional da consciência em funcionamento, sendo esse estado determinado diretamente pelo padrão de pensamento. Por isso, torna-se necessário compreender o pensamento como vibração, e não apenas como conteúdo, reconhecendo que ele possui frequência e que, dependendo da sua qualidade, pode elevar ou degradar o estado da consciência, impactando diretamente a forma como a realidade é percebida e vivida. É nesse ponto que entra o trabalho com PEC, pensamento, emoção e comportamento, que formam o núcleo de organização da consciência, pois quando o pensamento se transforma, a emoção também se transforma, e quando a emoção se transforma, o comportamento acompanha essa mudança, criando um ciclo de reorganização que eleva o nível de consciência. Dentro desse processo, existem portas binárias na consciência, que funcionam como acessos entre diferentes campos vibracionais, estando diretamente relacionadas aos estados cerebrais. Os 5 sentidos operam predominantemente no estado beta, que varia aproximadamente de 13 a 30 Hz, sendo esse o estado da vigília, do mundo físico e da percepção limitada, onde a mente permanece focada na realidade sensorial imediata. Mas o cérebro não está limitado a esse único padrão de funcionamento, porque ele pode operar em outras frequências que ampliam significativamente a forma como a realidade é percebida. No estado alfa, que varia aproximadamente de 8 a 12 Hz, o cérebro entra em um nível de relaxamento mais profundo, permitindo uma abertura maior para o campo psíquico e reduzindo a rigidez da percepção sensorial. Já no estado θ, entre 4 e 7 Hz, ocorre um acesso mais profundo ao inconsciente, onde surgem estados ampliados de percepção e uma conexão mais intensa com conteúdos internos e não lineares. No estado Δ, abaixo de 4 Hz, o cérebro atinge níveis ainda mais internos, geralmente associados ao sono profundo, mas que também indicam uma possibilidade de acesso a camadas muito sutis da consciência. O homo noético é aquele que consegue operar nesses diferentes níveis de consciência, deixando de ficar restrito ao estado beta e passando a transitar entre frequências de forma mais consciente e organizada. Essa capacidade permite, inclusive, utilizar o próprio sono como ferramenta de acesso. Durante o sono REM, que é a fase em que ocorrem os sonhos, o cérebro entra em um estado de alta atividade interna, e o termo REM, que significa movimento rápido dos olhos, indica exatamente esse momento em que a mente permanece ativa em um nível profundo. Esse estado pode ser compreendido como uma porta de acesso ao campo, onde a percepção não está limitada aos sentidos físicos. Os sons binaurais surgem como um dos caminhos para induzir esse tipo de estado, funcionando através da emissão de 2 frequências diferentes, uma em cada ouvido, fazendo com que o cérebro gere uma terceira frequência resultante. Essa frequência induz o cérebro a entrar em estados como alfa ou θ, facilitando o acesso a níveis mais profundos de consciência e ampliando a capacidade de percepção. No Antigo Egito, esse processo era tratado como iniciático e poderia levar até 21 anos para ser desenvolvido, sendo conduzido como um caminho estruturado de expansão da consciência. Hoje, no entanto, não temos mais esse tempo disponível, pois a transição está acontecendo de forma acelerada, exigindo métodos mais objetivos e aplicáveis. É por isso que se torna necessário um método claro. A pirâmide noética organiza esse processo em 3 passos fundamentais, começando pelo desapego do karma e do dharma, que se manifestam como traumas, culpa, apego e medo, elementos que mantêm a consciência em estados densos e limitados. Em seguida, vem a compreensão da vida eterna, que rompe com a limitação da percepção temporal e amplia a visão sobre a existência. Por fim, o 3 passos atua como elemento integrador, organizando a consciência em um estado de coerência e expansão. Esse é o caminho de formação do homo noético. Esses conhecimentos, inclusive, foram estudados em projetos como o MKUltra, onde houve investigações sobre estados alterados de consciência, incluindo práticas inspiradas em tradições antigas. Entre esses estudos, existem referências a processos ligados ao Egito, como a mumificação de sacerdotes, buscando compreender estados de transição da consciência e suas possibilidades de acesso. Os agentes envolvidos nesses projetos eram treinados para acessar estados como o sono REM e utilizar esse estado como uma verdadeira porta binária de acesso, permitindo investigações que iam além dos limites dos sentidos físicos. Esse processo pode ser compreendido dentro do conceito de simetria cerebral, que representa o equilíbrio entre os hemisférios do cérebro, onde lógica e intuição deixam de operar de forma separada e passam a funcionar de maneira integrada.
Quando isso acontece, o cérebro deixa de agir de forma fragmentada e passa a acessar níveis mais amplos de consciência. Esse é o ponto central. O homo noético é aquele que treina o cérebro, organiza a consciência e aprende a operar em diferentes níveis de percepção, desenvolvendo uma capacidade que vai além do funcionamento automático e condicionado. A simetria cerebral se apresenta como um dos principais passos nesse desenvolvimento, pois exige coerência interna e integração entre os dois polos do cérebro, sendo o hemisfério direito associado ao feminino e o hemisfério esquerdo ao masculino. Quando esses dois polos passam a atuar de forma alinhada, ocorre aquilo que chamamos de simetria cerebral, e sem essa integração a mente permanece fragmentada, alternando entre razão e percepção sem unidade. Esse é um ponto que precisa ser estudado com profundidade. Em 2025, estudos já apontam para um fenômeno que vem sendo chamado de cérebro podre, um estado de degradação funcional do cérebro causado pelo uso inadequado dos 5 sentidos, principalmente pelo consumo excessivo de estímulos rápidos, como vídeos curtos e conteúdos fragmentados das redes sociais, o que leva à perda de profundidade, à quebra da continuidade do raciocínio e à redução da capacidade de concentração, fazendo com que o cérebro passe a operar quase exclusivamente em respostas imediatas. Esse cenário cria um padrão de alienação que se torna cada vez mais evidente, onde a maioria das pessoas atravessa a vida sem uma consciência real do que está fazendo, reagindo constantemente a estímulos externos, sem presença, sem observação e sem direção, e nesse estado não há espaço para a evolução da consciência. A transição que está em curso não é tecnológica, mas consciencial, e estamos diante de um deslocamento para aquilo que pode ser compreendido como a quinta dimensão, o nível da consciência cósmica ou divina, também chamado de nada representativo, embora a grande maioria ainda não consiga sequer estabilizar a própria consciência psíquica da quarta dimensão, pois não sustenta a percepção, não mantém a presença e não observa o próprio processo interno. Por esse motivo, o trabalho precisa ser aplicado de forma estruturada e contínua, já que existem pessoas que acessam a quarta dimensão apenas durante o sono, e mesmo assim sem consciência do que está acontecendo. O sono se apresenta como uma porta importante, especialmente quando entramos no campo do sonho lúcido, que ocorre quando o indivíduo percebe que está sonhando enquanto ainda está no sonho, transformando esse estado em uma verdadeira porta binária de acesso ao campo. A partir desse ponto, começam a surgir experiências como maior controle onírico, expansão da percepção e até processos que alguns denominam como viagem astral, mas tudo isso depende diretamente da presença de consciência durante o processo, caso contrário, continua sendo apenas uma experiência inconsciente. O grande problema é que o cérebro atual está sendo condicionado a funcionar cada vez menos em profundidade, o que nos coloca diante de um possível retrocesso no desenvolvimento humano, já que a tecnologia, que poderia ser utilizada como ferramenta de expansão da consciência, está sendo aplicada de forma a reduzir a capacidade de atenção, fragmentar o pensamento e manter o indivíduo em um estado reativo constante. Isso nos leva a uma questão direta e inevitável. A evolução tecnológica está sendo utilizada como ferramenta de expansão ou como instrumento de controle. Quando se fala em tecnocracia, estamos nos referindo a sistemas que organizam e direcionam a sociedade por meio da tecnologia, e dentro desse contexto começam a surgir propostas que caminham para a integração direta entre máquina e cérebro, como é o caso da inserção de chips neurais, o que representa um ponto crítico dentro de todo esse processo. Se a consciência é o eixo central do desenvolvimento humano, qualquer tipo de interferência direta nesse sistema precisa ser compreendida com clareza, pois o risco não está na tecnologia em si, mas na forma como ela pode ser utilizada e direcionada. Dentro daquilo que trabalhamos, o ser humano não é apenas um organismo biológico, pois existe um centro de conexão mais profundo, frequentemente associado à glândula pineal, que atua como um ponto de interface entre diferentes níveis de consciência, e quando há interferência nesse sistema sem o devido nível de consciência, o risco é interromper o processo natural de desenvolvimento. Na Metacosmo, quando falamos do homo noético, estamos falando de integração, daquilo que chamamos de SSS, saúde, sanidade e santidade, que não são conceitos isolados, mas estados integrados da consciência em funcionamento. Qualquer processo que desconecte o ser humano desse eixo interno compromete diretamente essa integração, e é exatamente por isso que o ponto central não está fora, mas na própria consciência. Se ela não for treinada, desenvolvida e integrada, qualquer sistema externo passa a conduzir o indivíduo, e nesse estado não existe evolução real, apenas adaptação a estruturas de controle. O homo noético não é aquele que acumula tecnologia, mas aquele que mantém domínio sobre a própria consciência. O termo homo noeticus não surge como uma classificação biológica, mas como a compreensão de um novo estágio evolutivo da consciência humana,
sendo estruturado por John White, nascido em 1939, nos Estados Unidos, ainda em vida, pesquisador da consciência e escritor ligado ao Institute of Noetic Sciences, autor de obras voltadas ao desenvolvimento da consciência, ao descrever o surgimento de um humano autoconhecedor, capaz de ultrapassar o egocentrismo e passar a operar a própria consciência. O ponto central não está no termo em si, mas na mudança de eixo que ele representa, porque enquanto o Homo sapiens é o homem que sabe, condicionado à memória e ao acúmulo de informação, o Homo noeticus é o homem que se conhece, que observa propriamente e deixa de ser conduzido por padrões inconscientes que antes determinavam sua forma de perceber e agir. Essa linha de compreensão já havia sido apontada por Richard Maurice Bucke, que viveu entre 1837 e 1902, nascido em Methode, na Inglaterra, falecido em London, no Canadá, médico psiquiatra e autor da obra Consciência Cósmica, ao descrever um estado em que o indivíduo rompe a fragmentação da mente e passa a perceber a unidade da existência de forma direta. E isso se integra de maneira profunda com tudo o que estamos construindo aqui. Se o cérebro é um sistema que precisa ser treinado, então o Homo noético é aquele que decidiu assumir esse processo e treinar a própria consciência, deixando de se limitar aos 5 sentidos e passando a compreender que percebe apenas uma fração mínima da realidade, reconhecendo que existe um campo muito mais amplo operando além da percepção física. A maioria das pessoas ainda vive dentro de um funcionamento condicionado, tendo treinado apenas a memória, quando muito, e hoje já nem isso consegue sustentar, pois o cérebro está sendo enfraquecido por estímulos constantes, rápidos e superficiais, e aquilo que vem sendo chamado de cérebro podre descreve exatamente esse estado em que a mente perde profundidade, perde continuidade e perde capacidade de integração. Sem simetria cerebral, não há evolução, porque a integração entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo é fundamental para o avanço da consciência, e quando esses dois polos entram em coerência, ocorre aquilo que chamamos de simetria cerebral, estado em que razão e percepção deixam de operar separadamente, permitindo que o cérebro funcione de forma integrada e abrindo acesso a níveis mais amplos de consciência. O Homo noeticus exige essa integração como base do seu desenvolvimento. Ele não permanece restrito ao funcionamento automático dos 5 sentidos, mas amplia a percepção, acessa o campo psíquico e começa a desenvolver consciência em estados que a maioria das pessoas só experimenta de forma inconsciente, sem perceber o que está acontecendo. Dentro desse processo, o sono deixa de ser apenas um momento de descanso e passa a ser compreendido como uma ferramenta, já que muitas pessoas acessam a 4ª dimensão durante o sono, mas ainda sem consciência, e quando surge o sonho lúcido, o indivíduo passa a perceber que está sonhando enquanto ainda está no sonho, transformando esse estado em uma porta binária de acesso ao campo. A partir desse ponto, a consciência começa a se expandir de forma prática, deixando de ser apenas uma ideia e passando a ser uma experiência direta. Esse processo exige treino e método, exigindo também o trabalho consciente sobre o pensamento, a emoção e o comportamento, elevando o qualiá da consciência, pois o pensamento não é neutro, ele é vibração, e dependendo da sua organização, ele pode elevar ou reduzir o estado da consciência. A transição que estamos vivendo não é biológica, mas consciencial. De um lado permanece o Homo sapiens condicionado, que vive na repetição, fragmentado, com baixa percepção e dependente do ambiente externo para definir suas respostas. Do outro lado emerge o Homo noeticus, que observa, integra, acessa o campo e passa a operar a própria consciência de forma ativa. Essa mudança não está no futuro. Ela já começou. Na verdade, o Homo sapiens nunca esteve sozinho, pois conviveu simultaneamente com diversos outros tipos de humanos, e essa é uma informação que desmonta a ideia linear de evolução que foi difundida durante muito tempo como se houvesse apenas uma sequência única e progressiva. Entre esses grupos estão os Neandertais, ou Homo neanderthalensis, que viveram na Europa e em partes da Ásia, o Homo erectus, que se espalhou por diferentes regiões do planeta, o Homo habilis, associado às primeiras ferramentas, o Homo floresiensis, encontrado na Indonésia, e o Homo heidelbergensis, que apresenta características intermediárias importantes dentro desse conjunto de variações humanas. O ponto central não é apenas a existência desses grupos, mas o fato de que eles coexistiram no mesmo período, compartilhando o planeta em diferentes regiões e condições ambientais. A teoria proposta por Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1882, nascido em Shrewsbury, na Inglaterra, falecido em Doune, também na Inglaterra, naturalista e autor da teoria da evolução por seleção natural, foi construída dentro de uma lógica de progressão, onde uma espécie evolui e substitui a outra ao longo do tempo. No entanto, quando novas ossadas são encontradas e não se encaixam nessa linha contínua,
essa visão começa a apresentar limitações e inconsistências que precisam ser observadas com mais profundidade. Esses diferentes tipos humanos não estavam necessariamente em um processo de substituição direta, mas sim coexistindo, ocupando espaços distintos e adaptando-se a ambientes específicos, o que revela um cenário muito mais complexo do que a narrativa linear tradicional. Além disso, é um erro assumir que esses grupos eram menos desenvolvidos, pois descobertas relacionadas à estrutura cerebral e a elementos bioquímicos indicam que algumas dessas espécies possuíam níveis de organização neural altamente sofisticados. Estudos recentes mencionam a presença de componentes enzimáticos como o KIF2A, associado à dinâmica dos microtúbulos no córtex cerebral, sugerindo uma complexidade funcional muito além do que foi atribuído durante muito tempo. Essa compreensão altera profundamente a forma de interpretar esses dados. A ideia de que essas espécies simplesmente se extinguiram começa a ser questionada, abrindo espaço para a possibilidade de que não houve apenas extinção, mas também processos de migração e adaptação que ainda não foram totalmente compreendidos. Quando analisamos o ambiente onde o Homo sapiens permanece, percebemos um fator importante. A superfície terrestre é uma das regiões mais instáveis do planeta, sendo o local onde ocorrem terremotos, erupções vulcânicas, impactos de asteroides e variações climáticas extremas, o que nos coloca exatamente na camada mais exposta e vulnerável. Esse cenário levanta uma questão direta e inevitável. Espécies mais adaptadas poderiam ter migrado para ambientes mais estáveis e seguros, desenvolvendo adaptações morfológicas e fisiológicas ao longo do tempo. Ambientes como o mundo intraterreno, regiões profundas dos oceanos ou até áreas isoladas como a Antártica podem ter se tornado espaços de continuidade para essas espécies, permitindo trajetórias evolutivas distintas. Os neandertais, por exemplo, já habitavam regiões próximas a ambientes extremos, incluindo áreas costeiras, e a adaptação a ambientes aquáticos ao longo de milhares de anos não pode ser descartada dentro de uma perspectiva de evolução adaptativa. Hoje, existem relatos recorrentes de fenômenos associados a possíveis origens oceânicas, o que abre espaço para reflexão sobre continuidades em ambientes submersos que ainda não foram plenamente explorados ou compreendidos. Outro ponto relevante dentro dessa linha de análise é a existência de variações humanas pouco discutidas, como aquilo que alguns chamam de Homo capensis, associado a características específicas observadas em regiões africanas, reforçando a ideia de que a diversidade humana pode ser muito maior do que a narrativa tradicional costuma apresentar. Tudo isso nos conduz a uma compreensão mais ampla e profunda. A humanidade não pode ser vista como uma linha única, mas como um campo de possibilidades, onde diferentes tipos de humanos podem ter seguido caminhos distintos, com níveis próprios de adaptação e desenvolvimento. Essa leitura se conecta diretamente com o que estamos construindo. O Homo sapiens não representa o ponto final da evolução, e assim como diferentes tipos humanos coexistiram no passado, hoje também coexistem diferentes níveis de consciência dentro da própria humanidade, onde alguns ainda operam em padrões condicionados enquanto outros começam a acessar níveis mais amplos de percepção. A evolução, portanto, não é apenas biológica, mas, acima de tudo, consciencial. E ao aprofundarmos essa linha de investigação, começa a emergir uma ideia ainda mais provocadora: a possibilidade de que a humanidade visível não represente a totalidade dos tipos humanos que coexistem no planeta. Surge então um relato associado a Karen Hughes, nascida em 1948, nos Estados Unidos, ainda em vida, advogada e ex-consultora do Banco Mundial, que, após atuar em instituições como o próprio Banco Mundial e ter contato com estruturas do sistema financeiro internacional, passou a denunciar a existência de uma elite não convencional no controle de parte desse sistema. Segundo essa linha de interpretação, essa elite estaria associada a um tipo humano diferenciado, muitas vezes chamado de Homo capensis, um grupo que apresentaria características físicas semelhantes ao Homo sapiens, porém com variações estruturais, incluindo maior volume craniano e traços mais finos e alongados. Esse tipo humano teria sido minoritário em número, mas altamente influente, ocupando posições estratégicas ao longo da história e, de acordo com esses relatos, mantendo presença até os dias atuais em áreas como o sistema financeiro, setores avançados da aeronáutica e projetos ligados à astrofísica e à exploração espacial. Quando voltamos o olhar para o Egito Antigo, surgem elementos que, dentro dessa linha de pensamento, reforçam essa hipótese. Akhenaton, também conhecido como Amenófis IV, que viveu aproximadamente entre 1353 a.C. e 1336 a.C., no Egito, faraó da 18ª dinastia, apresenta representações com características incomuns, como traços andrógenos e estruturas cranianas diferenciadas. Tutancâmon, que viveu aproximadamente entre 1341 a.C. e 1323 a.C.,
Também no Egito, Faraó é frequentemente citado nesse contexto, com análises que apontam possíveis diferenças estruturais em relação ao padrão humano atual. As múmias egípcias, quando analisadas, apresentam particularidades em ossos e tecidos que ainda geram questionamentos, e dentro dessa interpretação essas diferenças seriam indícios de uma possível linhagem distinta. Essa mesma linha de pensamento conecta essas variações humanas a civilizações antigas como Atlântida e Lemúria, que teriam alcançado níveis avançados de desenvolvimento e, após eventos de colapso, migrado para regiões menos acessíveis, como ambientes intraterrenos, áreas profundas dos oceanos e regiões isoladas como a Antártica. Quando observamos o planeta sob essa perspectiva, percebemos que o Homo sapiens ocupa predominantemente a superfície terrestre, que é uma das regiões mais instáveis do planeta, onde ocorrem terremotos, erupções vulcânicas, impactos e mudanças climáticas intensas, tornando essa camada a mais vulnerável. Esse cenário abre espaço para a hipótese de que outras linhagens humanas possam ter buscado adaptação em ambientes mais estáveis, desenvolvendo alterações morfológicas e fisiológicas ao longo do tempo, em regiões que permanecem fora do alcance da observação comum. Os oceanos, por exemplo, ainda são em grande parte desconhecidos, e a humanidade conhece apenas uma pequena fração da biodiversidade marinha, o que indica que vastas regiões permanecem inexploradas e abre margem para questionamentos sobre o que realmente existe nesses ambientes. Relatos de descobertas após eventos extremos, como o tsunami ocorrido na Tailândia em 2004, mencionam o aparecimento de estruturas e ossadas não convencionais, e, da mesma forma, em regiões da Amazônia também há registros de achados que não se encaixam perfeitamente nos padrões conhecidos. A arqueologia, nesse contexto, ainda está longe de encerrar suas descobertas, e tudo indica que aquilo que conhecemos hoje representa apenas uma pequena parte de uma história muito mais ampla e ainda em aberto. Dentro dessa mesma linha, surge a ideia de que algumas tecnologias avançadas podem estar associadas a conhecimentos antigos, incluindo o conceito de energia vril, descrita como uma força vital capaz de sustentar tecnologias mais avançadas. O caso de Roswell, ocorrido em 1947 nos Estados Unidos, é frequentemente citado como um ponto de contato com materiais e estruturas não convencionais, havendo relatos que mencionam a presença de ligas metálicas incomuns, com propriedades diferenciadas que não se encaixavam no padrão tecnológico da época. Entre essas ligas, aparecem associações com materiais como nitinol, uma liga de níquel e titânio com memória de forma, atualmente utilizada em aplicações médicas e industriais, e que, dentro dessa linha de pensamento, representaria apenas uma fração do que poderia ser desenvolvido a partir de conhecimentos mais avançados. Também se destaca o nióbio, elemento no qual o Brasil possui uma das maiores reservas mundiais, com grande potencial para aplicações tecnológicas, especialmente na criação de ligas metálicas de alta resistência, o que reforça a possibilidade de avanços significativos em diferentes setores. Esses elementos apontam para uma possibilidade concreta de transformação tecnológica, que pode envolver desde estruturas aeronáuticas até tecidos inteligentes, medicamentos e sistemas energéticos mais avançados, ampliando de forma significativa o alcance do desenvolvimento humano. Dentro dessa construção, a ideia central se torna direta e inevitável. A história pode não ter sido completamente revelada, e a ciência, apesar de seus avanços, ainda opera dentro de limites que não abrangem a totalidade do conhecimento sobre o próprio planeta. Isso não apenas amplia a visão sobre o passado, mas também redefine profundamente a compreensão do presente, colocando a evolução humana não apenas como um processo biológico, mas também como um processo ligado à consciência e ao acesso ao conhecimento. Tudo isso converge para um ponto que já não pode mais ser ignorado. Esse conhecimento ainda não foi plenamente revelado, encontrando-se fragmentado, disperso entre relatos, descobertas, tradições antigas e evidências que não se encaixam completamente no modelo oficial, o que explica por que apenas uma pequena parcela da humanidade iniciou, até agora, um processo mais consciente de despertar. A maioria ainda permanece imersa no condicionamento, operando dentro de padrões repetitivos e sem percepção ampliada da realidade. Dentro dessa leitura, surge uma possibilidade direta. Caso esse despertar não ocorra, parte da humanidade pode não acompanhar esse processo de transição, sendo associada, dentro dessa linha de pensamento, a ideia de deslocamento para outro ambiente, um outro planeta em preparação, muitas vezes referido como Nibiru, onde continuaria um ciclo semelhante ao que a Terra representa hoje. Um ambiente denso, marcado por padrões predominantes de conflito, violência e desorganização, que refletem diretamente o estado atual do comportamento humano. Basta observar a história e o momento presente: guerras constantes, violência urbana, exploração, corrupção, redes de abuso e crimes que revelam um nível profundo de degradação moral,
sendo casos como os escândalos ligados a Jeffrey Epstein apenas uma fração visível de estruturas muito maiores. Vivemos em um planeta onde milhões de abortos são realizados todos os anos, onde o comércio de armas e drogas movimenta grande parte da economia global e onde o valor da vida é constantemente relativizado, o que evidencia o estado do campo em que estamos inseridos. Dentro dessa visão, a Terra deixa de ser apenas um planeta de habitação e passa a ser compreendida como um campo de experimentação genética e consciencial, onde, ao longo da história, diversas tentativas de manipulação e controle foram realizadas. A eugenia, presente em projetos nos Estados Unidos no século XIX e levada ao extremo nas experiências alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, surge como um reflexo claro dessas tentativas de interferência direta na estrutura humana. Dentro dessa mesma linha, aparecem referências aos Anunnaki, frequentemente associados como agentes de modificação genética que teriam influenciado o desenvolvimento do Homo sapiens dentro de certos limites, conectando-se a conceitos como demiurgos e arcontes, ligados a estruturas de controle que atuariam sobre a consciência humana. Essas ideias também encontram paralelos em textos antigos, como o livro de Enoque, onde são mencionados os vigilantes, entidades que teriam interferido diretamente no desenvolvimento da humanidade. O ponto central, no entanto, não está na crença, mas na direção que tudo isso aponta, revelando a existência de um padrão de controle e, ao mesmo tempo, de um movimento de ruptura desse limite. E essa ruptura não começa fora, mas dentro do próprio indivíduo. Se até o sangue carrega padrões e se a própria biologia pode ser influenciada, então o processo de libertação não pode ser externo, mas precisa ser interno, ocorrendo através da reorganização da consciência que rompe com esses ciclos. Por isso, tudo isso tende a vir à tona, porque aquilo que permanece oculto não se sustenta quando a percepção se amplia e quando a consciência começa a acessar níveis mais profundos da realidade. É exatamente nesse ponto que a transição se define, não como um evento externo que acontece de forma isolada, mas como um deslocamento interno de consciência que transforma a forma de perceber, interpretar e agir no mundo. Observe que tudo isso converge para um ponto inevitável. Muitos desses conhecimentos começam a emergir agora e tendem a ser revelados de forma mais ampla nos próximos anos, fazendo com que aquilo que antes era tratado como hipótese isolada passe a ganhar novos elementos, novas descobertas e novas conexões, apontando para uma revisão profunda da própria história humana. Dentro dessa linha, surge uma proposta associada à escritora Anabel Sampaio, que apresenta a ideia de que o Homo sapiens não estaria sozinho, mas coexistiria com outras linhagens humanas como neandertais, denisovanos e variações chamadas de capensis, dentro de um modelo que ela denomina como teoria Jesus. O ponto central, no entanto, não está no nome da teoria, mas na direção que ela aponta e nas implicações que isso traz para a compreensão da própria humanidade. Quando observamos os dados já estabelecidos, encontramos bases importantes que sustentam parte dessa discussão. Sant Paabo, nascido em 1955 em Estocolmo, na Suécia, ainda em vida, biólogo molecular, fundador da paleogenética moderna e Prêmio Nobel de Medicina em 2022 por seus estudos sobre o genoma de hominídeos extintos, demonstrou, através da análise do DNA, que houve cruzamento entre Homo sapiens, neandertais e denisovanos, o que altera profundamente a forma de interpretar a evolução humana. Os neandertais, Homo neanderthalensis, coexistiram com os sapiens por milhares de anos na Europa e na Ásia, e não podem ser compreendidos como inferiores, mas como grupos adaptados a ambientes específicos. Os denisovanos, identificados a partir de material genético encontrado na caverna Denisova, na Sibéria, também coexistiram com os sapiens e contribuíram geneticamente para populações humanas atuais. Hoje, indivíduos fora do continente africano carregam entre 1% e 2% de DNA neandertal, enquanto populações da Ásia e da Oceania podem apresentar até cerca de 5% de DNA denisovano, o que revela que o humano atual não é uma linha pura, mas um verdadeiro mosaico evolutivo formado por diferentes contribuições genéticas. É exatamente nesse ponto que as interpretações começam a se expandir. Se houve coexistência e integração genética no passado, então a ideia de múltiplas linhagens humanas deixa de ser uma hipótese distante e passa a ganhar uma dimensão muito mais concreta. O termo capensis, por exemplo, aparece em classificações antigas relacionadas a variações humanas africanas, indicando que a diversidade humana sempre foi maior do que o modelo simplificado tradicionalmente apresentado. O que algumas linhas de interpretação propõem é que essa diversidade pode não ter desaparecido completamente, podendo ter seguido caminhos distintos, seja em ambientes isolados, seja em níveis não convencionais de percepção. O ponto central é que o modelo tradicional está sendo tensionado. A própria ciência já reconhece que carregamos múltiplas linhagens dentro de nós,
e aquilo que antes era visto como separado hoje começa a ser compreendido como integrado dentro de uma mesma estrutura humana. E isso se conecta diretamente com tudo o que estamos construindo. A evolução não pode mais ser vista apenas como um processo biológico, pois ela é, acima de tudo, um processo consciencial. Assim como diferentes tipos humanos coexistiram no passado, hoje também coexistem diferentes níveis de consciência dentro da própria humanidade, onde alguns ainda operam no padrão condicionado, enquanto outros começam a acessar níveis mais amplos de percepção. O homo noético surge exatamente nesse contexto. Não como substituição, mas como ativação de um novo nível de operação da consciência. E esse processo tende a se intensificar. Porque, quanto mais a investigação se aprofunda, mais se torna evidente que a história humana não está completamente revelada, e aquilo que ainda permanece oculto começa, pouco a pouco, a emergir. O movimento já começou, e isso deixa de ser apenas uma percepção abstrata quando observamos contribuições concretas vindas da ciência. A neurocientista brasileira Susana Herculano Ozel, nascida em 1972 no Rio de Janeiro, ainda em vida, referência mundial em neuroanatomia comparada e autora de pesquisas fundamentais sobre o cérebro humano, trouxe uma contribuição decisiva para compreendermos aquilo que estamos desenvolvendo aqui, ao desmontar uma ideia central que foi sustentada por muito tempo. O cérebro humano não é especial no sentido de ser uma exceção biológica, pois ele segue as mesmas regras que regem os cérebros de outros mamíferos, e a diferença não está em uma natureza única, mas na escala e na forma como essa estrutura está organizada. O cérebro humano possui, em média, 86 bilhões de neurônios, contrariando a crença antiga que apontava para 100 bilhões, e mais importante do que o número total é a forma como esses neurônios estão distribuídos, especialmente no córtex cerebral, que concentra as funções relacionadas ao processamento, raciocínio e percepção. Isso altera profundamente a leitura. O ser humano não possui um cérebro mágico ou excepcional fora das leis naturais, mas sim um cérebro altamente eficiente, organizado dentro das mesmas regras biológicas que regem outros sistemas vivos. E existe um ponto ainda mais relevante dentro dessa compreensão. O cérebro é extremamente caro do ponto de vista energético, consumindo cerca de 25% de toda a energia do corpo, o que significa que manter esse nível de funcionamento exige uma fonte constante e eficiente de energia. É exatamente aqui que surge o fator decisivo: o controle do fogo. Segundo Susana Herculano Ozel, o ato de cozinhar foi um dos grandes saltos evolutivos, porque ao cozinhar os alimentos o ser humano passou a liberar mais calorias com menos esforço digestivo, o que permitiu sustentar um número maior de neurônios sem a necessidade de dedicar a maior parte do tempo apenas à alimentação. Antes desse processo, existia um limite biológico claro que impedia a expansão do cérebro, já que primatas não conseguiam sustentar mais do que cerca de 40 bilhões de neurônios sem comprometer o equilíbrio energético do organismo. O cozimento rompeu esse limite. Isso permitiu o aumento da densidade neuronal e a expansão do córtex cerebral, criando aquilo que hoje reconhecemos como capacidade cognitiva ampliada. Agora, observe como isso se integra diretamente com tudo o que estamos construindo. Se o cérebro não é uma exceção, mas sim um sistema que responde à energia e à forma como é utilizado, então ele pode ser desenvolvido, reorganizado e ampliado em sua funcionalidade. Ele não evoluiu sozinho. Ele foi sustentado. E é exatamente isso que nos leva ao ponto central. O cérebro que você possui hoje carrega um potencial enorme, mas esse potencial não está sendo utilizado de forma adequada, porque a maioria das pessoas não desenvolve a própria capacidade cerebral, limitando-se a repetir padrões, a treinar memória de forma superficial e, muitas vezes, nem isso de maneira consistente. E agora entramos em um momento ainda mais crítico, onde nem a memória está sendo preservada como antes. O cérebro está sendo enfraquecido por estímulos superficiais, rápidos e fragmentados, o que impede a profundidade do pensamento, compromete a continuidade do raciocínio e bloqueia a expansão da consciência. Ou seja, temos um cérebro altamente potente, mas mal utilizado. E é exatamente nesse ponto que a transição começa a se tornar evidente. O Homo sapiens atingiu um limite dentro da evolução biológica, e o próximo passo não está na estrutura, mas na operação, ou seja, na forma como o cérebro é utilizado. E isso nos conecta diretamente ao conceito de homo noético. O homo noético não possui um cérebro diferente. Ele utiliza o cérebro de forma diferente. Ele treina, desenvolve, reorganiza e amplia sua capacidade de percepção, acessando níveis mais profundos da consciência e deixando de operar apenas dentro de padrões condicionados. Se o domínio do fogo permitiu a expansão do cérebro no passado,
Agora o treino da consciência permite a expansão da percepção. Esse é o novo salto. Não é mais físico. É consciencial. Agora voltamos à compreensão mais profunda de tudo isso que está sendo construído, e quando ampliamos verdadeiramente o olhar, começamos a perceber que a história do homem não pode ser separada da história do universo, pois não existe uma evolução isolada, já que aquilo que acontece na consciência humana está diretamente ligado ao próprio desenvolvimento do cosmos. Se o homem não chega à plenitude da sua consciência, o universo também não chega à sua plenitude, e essa compreensão altera completamente a forma como enxergamos a nossa própria existência. Isso muda o nível de responsabilidade. Deixamos de falar apenas de uma evolução individual e passamos a compreender uma responsabilidade cósmica, porque um universo sem consciência seria apenas estrutura, apenas forma, apenas corpo, e é a consciência que dá sentido, direção e culminância a tudo que existe. É nesse ponto que o ser humano deixa de ser apenas um habitante do universo e passa a se reconhecer como um agente ativo dentro dele, alguém que participa diretamente do processo de realização do próprio cosmos. Não somos responsáveis apenas pela nossa própria vida, mas também, dentro do nosso nível de atuação, pela própria realização do universo, pois a consciência que se manifesta em nós é a mesma que sustenta o todo. Isso não implica exclusividade. Podem existir outras humanidades, outros níveis de consciência e outras formas de manifestação tão conscientes quanto nós ou até mais avançadas, mas todas elas, independentemente da forma ou do nível em que se encontram, convergem para um mesmo ponto. O ponto ômega surge, então, como a culminância dessa jornada. Teilhard de Chardin descreve esse ponto como o estágio máximo da consciência, o momento em que ela atinge sua plenitude. Se considerarmos uma escala onde o nível máximo seja 100, alcançar esse nível significa atingir o ponto ômega dentro de si. E ao realizar isso, o indivíduo não realiza apenas a si mesmo, ele realiza a própria consciência do universo, porque não existe separação real entre o homem e o cosmos. O homem e o universo não estão em oposição, estão em integração. O ser humano é um ponto de consciência dentro de um campo maior, e esse campo maior se reconhece através desses pontos. Podemos compreender isso de forma simples. Existe um grande campo, que é o universo, e dentro dele existem pontos de consciência, que somos nós. A consciência é o eixo que conecta o micro ao macro, é a ponte entre o indivíduo e o todo. Quando o indivíduo expande sua consciência, ele não cresce sozinho, ele expande o próprio campo ao qual está conectado. Por isso, quando alguém atinge um nível mais elevado de consciência, isso não é apenas um ganho individual, isso repercute no próprio campo do universo. Essa é a base da visão cosmocêntrica. O homem não é separado do cosmos, ele é uma expressão dele. E quando o indivíduo alcança sua plenitude, ele leva junto, na sua escala, o próprio universo a uma expressão mais elevada. Essa é a dimensão real da evolução. E é por isso que ideias como essa sempre dividiram opiniões. Quando alguém apresenta um nível de compreensão que ultrapassa o padrão comum, parte das pessoas reconhece, enquanto outra parte rejeita. Isso aconteceu ao longo da história com diversos pensadores e continua acontecendo, porque nem todos estão no mesmo nível de percepção. Mas isso não altera o ponto central. A evolução da consciência humana não é apenas um caminho individual, é um processo diretamente ligado à própria evolução do universo. E, para encerrar, é preciso trazer de volta aquilo que sustenta toda essa construção. Grandes mentes que passaram pela Terra não vieram apenas para pensar, vieram para abrir caminhos. Albert Einstein rompeu com a visão limitada da realidade ao mostrar que tempo e espaço não são absolutos, abrindo a porta para compreendermos que a realidade é muito mais profunda do que aquilo que os sentidos captam. Mahatma Gandhi demonstrou que a verdadeira força não está na violência, mas na consciência, revelando que um ser humano alinhado com seus princípios é capaz de transformar sistemas inteiros. Teilhard de Chardin trouxe a visão de que a evolução não termina no corpo, ela continua na consciência, caminhando para um ponto máximo de realização. Quando olhamos para esses três, percebemos um padrão. Eles não viveram apenas como Homo sapiens, eles já apontavam para algo além. E é exatamente aqui que estamos. A transição do Homo sapiens para o Homo noético não é uma possibilidade distante, é uma necessidade. O Homo sapiens chegou ao limite da sua estrutura biológica, e continuar apenas repetindo padrões, reagindo ao ambiente e vivendo de forma automática não sustenta mais o nível de complexidade que o próprio ser humano criou. Agora o salto é outro. É o salto da consciência. É sair do condicionamento para a presença, é deixar de apenas existir para começar a compreender, é assumir a responsabilidade não só pela própria vida, mas pelo impacto que a própria consciência gera no todo.
E isso exige decisão. Ninguém será levado a esse próximo nível. Cada um precisa dar esse passo. E é aqui que esses grandes pensadores deixam de ser apenas nomes na história e passam a ser referências vivas. Eles mostram que é possível ir além, mostram que a evolução não é apenas física, ela é consciente. E agora essa escolha está diante de cada um: continuar como Homo sapiens, repetindo padrões, ou avançar para o Homo noético, assumindo o próprio processo evolutivo. Isso não é uma teoria. É um chamado. Um chamado para pensar além da caixa, um chamado para expandir a consciência, um chamado para participar ativamente da própria evolução e, com isso, contribuir para a evolução do todo. Porque, no final, não se trata apenas de você, trata-se do universo se reconhecendo através de você. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.